palavra dele. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, ó Deus de glória, Papai querido, nessa noite nós estamos aqui e queremos continuar ouvindo a Tua voz, através da Tua palavra, a Tua palavra que tem poder de transformação, de libertação e restauração. Papai querido, eis-nos aqui, continua falando conosco, continua nos direcionando, continua nos fortalecendo, continua derramando da Tua graça sobre a vida de cada um aqui nesta noite, de cada um que está nos escutando nesta noite. Papai querido, apresenta o Teu servo, continua usando ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer, através da Tua palavra. E eis-nos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Era Romanos mesmo, né? Amém? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com bem. Podeis assentar, irmãos. Vença o mal com bem. É difícil essa palavra, não é? Existe uma caminhada para que a gente aprenda aquilo que Deus quer de nós. Uma caminhada que às vezes Deus coloca um pouco de sofrimento nas nossas vidas para a gente aprender a chegar nesse nível. Quando você começa a caminhar com Deus, na palavra de Deus, você vai avançando. Vai tendo níveis. Começa tudo tranquilo, porque a palavra de Deus fala: vem do jeito que você está. Se tiver bêbado, vem. Se tiver drogado, vem. Do jeito que você tiver, venha. Mas depois que você começa a caminhar, você começa a entender que a porta é estreita, que há dificuldades, que Deus está contigo, que você vai ter que andar no deserto, mas tudo isso Deus está com você ensinando. É um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender a caminhar com Deus. Vencer o mal com bem. Nós somos acostumados a pagar com a mesma moeda. Quando a gente estava no mundo, não é assim que funcionava? Pisa no meu pé, eu piso no seu. Você me xinga, eu te xingo.
Você me dá um tapa, eu te dou um tapa. Não é assim que a gente era antes? Aí quando você se depara com a palavra de Deus, o Senhor Jesus fala: se bater na face direita, vira à esquerda, e aí complica. Como que nós vamos conseguir chegar nesse nível? Caminhando com Deus. Não é com a sua força, não é com o seu entendimento, mas vai chegar no momento que Deus vai colocando obstáculos na sua vida, que você vai aprendendo a ser crente, a se humilhar, a ser dependente de Deus. Foi assim na vida do Senhor Jesus. Veja o que fizeram com ele, o seu próprio povo castigou, fizeram um julgamento falso, crucificaram, além de antes ter batido nele, crucificaram. E o que Jesus falou? Perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Não é isso? Olha que Deus maravilhoso. E Ele nos ensina, Ele fala: não preocupa com isso ou com aquilo, porque a mim pertence a vingança. Ore para as pessoas que estão te perseguindo, as pessoas que te passam raiva, as pessoas que querem o mal de você. Ore por elas, porque a palavra de Deus fala: eu sou a verdade, o caminho, eu sou a vida. Então, quando você aprende a confiar, você começa a ter a mudança. Mas a mudança nunca será por nós sozinhos. Sozinhos nós não conseguimos mudar. É por isso que é colocado dentro de nós o Espírito Santo, que nos guia através da palavra. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, que foi à procura, foi ao entendimento, foi à palavra, saber o que realmente estava acontecendo. A diferença dele para aqueles que estavam perseguindo o Senhor Jesus, que queriam matar o Senhor Jesus, foi de noite, foi escondido, mas ele foi com medo, mas ele foi obter respostas. E quando você quer ter respostas, o Senhor, o Espírito de Deus, nos mostra e nos molda. Jesus fala para Nicodemos: tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Aquele que nasce da carne é carne, você agora tem que se tornar espiritual. Para se tornar espiritual, você precisa de aceitar Jesus e morrer para o mundo. E quando você morre, você nasce de novo, você é uma criança, começa toda uma aprendizagem espiritual. Então esse nível de criança, nunca a gente vai chegar até aqui. Nós nunca vamos conseguir chegar. Para chegar até aqui é preciso de ter maturidade. E a maturidade vem somente na caminhada. Em Êxodo capítulo 2, vamos ver como funciona. Êxodo capítulo 2, a palavra de Deus fala assim, 2, 11, 15. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. O que Moisés fez? Matou aquele soldado que estava batendo no seu povo, que era escravo, e escondeu na areia. Ele fez aquilo, vingança, ele mesmo. Não está certo isso, eu mesmo vou resolver esse problema. Não é assim? E assim é como nós não, quando a gente não tem o conhecimento da palavra. Você sabe o que é mais difícil para o ser humano? É você esperar em Deus, é confiar que Ele vai agir no tempo dele, não no seu tempo. No tempo de Moisés já tinha passado a hora, eu vou resolver isso agora. Provavelmente, com toda certeza, eu falo para vocês, Moisés sabia que tinha um chamado muito grande de Deus. Ele sabia. Ele era hebreu e estava sendo cuidado pelo próprio faraó, no momento em que o faraó estava mandando matar as crianças. Até quem não tem fé consegue ver que tem algo que não está certo. Tem algo ali diferente. Senão, por que ele ia tentar fazer da sua maneira, do seu jeito? Ele venceu o mal
com bem? Não, ele venceu o mal com o mal. O que aconteceu quando ele fez isso? Ele teve que fugir da sua terra, fugir da sua casa, fugir dos seus pais adotivos, fugir do povo que precisava dele, e ele teve que sair praticamente sem rumo. Não foi isso que fez? Quando Moisés resolveu agir da sua forma, da sua maneira, pagando mal com mal. E para fazer da nossa maneira, acaba fazendo como Moisés fez, olhou para um lado, olhou para o outro, para ver que se não tinha ninguém vendo o que estava acontecendo ali. Mas tinha alguém que viu, e um viu, o outro viu, e foi até chegar no ouvido do seu avô de criação. E você sabe o que o seu avô fez? Perseguiu para matar Moisés, teve que ir embora daquele lugar. Mas foi um momento de ira. Porque se o faraó realmente quisesse matar Moisés, ele tinha mandado soldados ir atrás dele. Tinha ou não tinha? Porque Moisés só volta depois que o avô dele de criação já não estava mais lá. Por quê? Porque Deus não queria fazer com que Moisés enfrentasse aquele povo, vendo aquele que foi criado junto, o seu avô de criação. Deus é maravilhoso, não é? Moisés precisou ali de uma transformação. Depois que ele, mais 40 anos na vida de Moisés, com 80, ele volta, não sozinho, mas agora com Deus. Agora ele já não ia agir com a sua força, da sua maneira, agora ele ia agir pagando o quê? O bem, o mal com o quê? Com o bem. Como que ele fez isso? Não mandou pragas lá? Mandou, mas quem mandou foi Moisés? Não, foi Deus, porque Deus sabe exatamente, a minha é a vingança. Deus sabe tudo que está acontecendo. Aquele povo estava sendo escravo 400 anos. Deus sabia, estava no controle detalhadamente. Moisés só volta e faz o quê? Prega a palavra para o faraó. Não para o seu avô, mas para o filho, o descendente do Egito, do faraó. E começam a vir as pragas, por causa da pregação de Moisés. Aquele povo foi liberto da escravidão sem lutar com a sua força daquele lugar. Poderia ter havido um massacre, não poderia? Uma rebelião e muita espada e todo mundo, aquela batalha sangrenta, mas não houve. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que faz, e é isso que a palavra está falando para nós. Aquele povo ali dentro pagou o mal com o bem, porque Deus estava todo o tempo dando a palavra para ser pregada naquele lugar. Liberta meu povo, porque o meu povo venha pregar culto, venha me pregar um culto no deserto. Ao mesmo tempo, Deus estava mostrando o que aquele povo ia fazer quando saísse da escravidão. Eles não iam para um oásis, eles não iam para um jardim, eles iam para o deserto. Toda aquela dificuldade, tudo aquilo que já estava passando, todo aquele sofrimento, ainda iam colocar ele no deserto. Por que lá no deserto? Porque lá no deserto eles iam aprender a caminhar junto, cuidar um dos outros, ser um povo unido, ser uma família unida, ser uma família que ia alimentar do mesmo pão, uma família que ia beber da mesma água, a água da vida, uma família que ia andar nos milagres e nos preceitos de Deus, nas leis de Deus. Aquele povo ia fazer parte do povo particular de Deus, e aprender tudo aquilo ensinado para aprender o quê? A fazer o bem. Tudo aquilo foi ensinado para eles aprenderem que eles precisavam de Deus. Por quê? Deus tem as leis: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, tudo aquilo que nós conhecemos. Honra teu pai e a tua mãe, colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, adorar não outros deuses, mas apenas o Deus que libertou eles daquele lugar. Porque lá no Egito eles adoravam tudo que brilhava era Deus para eles. Era o sol, Deus fez ficar uma escuridão tão grande que apalpava.
Todas aquelas pragas tinham a ver com os deuses do povo do Egito. Deus mostrando para ele: eu é quem sou o Deus, eu sou. Não foi isso que ele falou para Moisés? Então você vê naquele momento Deus libertar aquele povo com a sua palavra, sem que aquele povo precisasse de fazer o que Moisés achou que estava certo, lutar com as suas próprias mãos. Às vezes nós queremos fazer isso, depois de uma determinada caminhada, não é? Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio, e cortou a orelha do eunuco. Usou o quê? A sua própria força. Foi um momento que ele não estava preparado, e às vezes acontece, e às vezes Deus permite esse momento que a gente não está preparado, para a gente ficar preparado para a próxima etapa. Porque quando vier outra tribulação dessa, você fala assim: glória a Deus, porque agora eu sei como funciona, eu sei como Deus age, eu sei como Deus guia. Não foi assim? Da primeira vez Moisés fugiu, mas depois Moisés retorna. Agora ele retorna mais forte, com fé, acreditando que não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Aquele povo foi tirado de dentro do Egito com as mãos fortes do Senhor. Pagou o bem, pagou o mal com o bem, porque a vingança é de Deus. Em Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos capítulo 12, Atos capítulo 12, versículo 1. Presta atenção. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era nos dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando pressioná-lo, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro ficou 7 dias ali preso. Tiago já tinha sido degolado. A igreja fez o que durante esses 7 dias? Porque depois dos 7 dias, que era a festa dos pães asmos, e ia chegar no próximo dia, no 8º, e iam matar a Pedro. Por que que a igreja não invadiu o povo, não invadiu a cela, pegou aqueles soldados e tirou Pedro pela madrugada? Por que que eles não fizeram isso? Porque não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. E quem que é o bem? É Deus, é Jesus Cristo, é o povo de Deus. Se eles agissem com as suas forças, assim como Moisés agiu, o que que ia acontecer? Nada. É por isso que eles estavam orando, e talvez aquele tempo, Deus deu aquele tempo de 7 dias para amadurecer a fé daquele povo. No meio desse povo que estava na igreja incessantemente orando, estava Marcos, do livro de Marcos. Você acha que ele aprendeu ou não com aquela situação que estava acontecendo naquele lugar? Primeiro dia, orando, nada aconteceu. Pedro continua lá preso, mãos e pernas. E o povo festejando. Vamos continuar orando. Gente, vamos invadir aqui lá e vamos tirar Pedro, senão ele vai morrer. Vamos orar. Ou você acha que isso não passou pela cabeça de um ou de outro? Várias cabeças pensando. Vamos orar, que Deus vai libertar. Segundo dia, oração incessante. Não é assim? O bem não vence o mal? Não é o vencer o mal com o bem? Não é dessa maneira que vai colocar brasas na cabeça da pessoa? Aquela pessoa que está te desejando mal, que quer fazer o mal para você, que está todo tempo cutucando você para você brigar com ela, e você vai e faz o bem para ela, ela não fica sem entender nada, fica com a cabeça queimando. É isso que a palavra de Deus fala. Brasas na cabeça. Quando você faz uma situação dessa, o mundo está acostumado o quê? A brigar. E quando você faz isso, a pessoa fica sem entender e ao mesmo tempo fica com o coração quebrantado.
É assim que funciona a palavra de Deus. Terceiro dia, Pedro lá no mesmo lugar. Por que Deus não tirou Pedro logo no primeiro dia ou no segundo? É porque é assim que ele age. É o tempo que faz com que a nossa fé cresça, que a nossa fé se estabeleça, que a gente aprenda a amar a Deus nas situações que nós estamos passando. É só o tempo que faz isso. É por isso que ele deixa o tempo tomar conta, para ver se você consegue ir até o final daquela etapa, daquela caminhada. 3 dias, a igreja incessantemente orando. O que é incessantemente orando? De dia, de noite, de dia, de noite. Um parava, mas outro assumia o lugar e continuava orando, e continuava daquele jeito, todo mundo orando. Porque Deus vai libertar, Deus tem poder para isso. Deus tem poder, é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Se Ele não está fazendo, tem algum objetivo, mas Ele tem poder para fazer a qualquer momento. Não é assim? Ele abriu o mar, libertou aquele povo, 400 anos lá na escravidão. Não foi assim? Liberta meu povo para que preste culto no deserto. Até que o faraó entregou. E depois que entregou, falou: agora esse povo é meu. Quando nós nos entregamos ao Senhor, aos caminhos da palavra de Deus, quando nós nos estabelecemos, falando: vou andar com o Senhor Jesus, que é meu único e suficiente Salvador, fazemos parte desse mesmo povo de Deus. E agora Ele cuida, mas você tem que entender que haverá momentos que você vai ficar pensando: por que a situação está assim? Você vê que hora nenhuma Pedro se descabelava. A palavra de Deus fala que Pedro estava dormindo, porque Pedro conhecia a Deus na profundidade. Ele sabia que se estava ali porque Deus tinha permitido, se Tiago tinha sido degolado porque tinha acabado o tempo dele, se tornava o primeiro mártir da igreja, estava junto com Deus agora. Ele sabia de tudo isso, então por isso que ele não estava preocupando. Ele sabia que se Deus quisesse tirar, mas se não quisesse, era Deus do mesmo jeito, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a igreja não queria usar a sua força, a força do homem. Ela queria a força de Deus, vencer o mal com o bem. Quando o bem é maior, ele vence o mal. Quando o bem vem de Deus, ele vence o mal, lembra disso. E aí passa-se 4º, 5º, 6º dia, 7º dia, né? Igual aquele leproso que foi lá em Eliseu, né? Mergulhou uma vez, 2, 3. Então tem o tempo. No 7º dia, o último dia, no outro dia, Pedro já ia acabar a história de Pedro. Mas não. Aquilo que eles estavam orando, pedindo para Deus abençoar a vida de Pedro, tirar daquele lugar, proteger, abençoar aqueles soldados que estavam lá junto com ele, abençoar Herodes que estava fazendo mal, porque a oração não é essa, orar para as pessoas que te perseguem. Então eles tinham que estar fazendo isso, não é? E se você faz isso, Deus age, não age? Porque Deus agiu, não agiu? No último dia, mas agiu. Fez o que tinha, que ele queria fazer. E aí um anjo cutuca Pedro. Ele acha que estava até dormindo. Ele fala: calça suas sandálias e vamos embora. Ele levanta as correntes que estavam presas, cai tudo. As portas vão se abrindo. E quando ele acorda, ele está do lado de fora. O soldado não viu nada daquilo que estava acontecendo. E aí Pedro vai aonde? A igreja que estava orando incessantemente. Pedro sabia? Talvez alguém avisou: ó, nós estamos lá orando. Por que ele foi direto para lá? E aí ele bate na porta, uma menina vai e vê que é Pedro, chega lá, o povo ainda estava orando ainda, e fala: ó, Pedro está lá fora. Não está não, Pedro está preso. Não, ele está lá. E aí eles abrem a porta e se deparam com milagre. E você sabe o que aconteceu ali? Venceram o mal com o bem. Não usaram da sua força, não quebraram grades, não mataram os soldados que estavam lá para tirar Pedro, não colocaram Herodes como ameaçando ele para que libertasse Pedro. Nada disso foi feito. O bem foi lá. O bem de Deus foi lá através da oração, através da fé e através de tudo isso que nós aprendemos. E libertou, está vendo?
Não é? Às vezes a gente passa por uma situação, igual essa que Pedro estava passando, igual essa que a igreja estava passando, que você não sabe como vai acontecer, mas você sabe que se Deus quiser, Ele faz no momento dele. E tudo está sobre o controle de Deus. Está ou não está? Então, quando a situação passa nas nossas vidas, porque vai passar, você não pensa que hoje, amanhã tudo vai estar tranquilo e depois, não, vai haver um momento que vai vir outra dificuldade, outra situação para trabalhar em você e em mim, cada um de nós, a nossa fé, para que a gente se humilhe e aprendamos a fazer isso, que é tão difícil, pagar o mal com o bem, não o mal com o mal, porque quem paga o mal com o mal é o mundo, é as guerras do mundo, que começa uma guerra e chega no final, não sabe nem por que mais está brigando, mas está soltando bomba, matando pessoas inocentes, que não tem nada a ver com aquilo, porque quem sofre são os pequenos. E é tão bonito porque a palavra de Deus fala que Jesus veio para os humildes, para os fracos, para os pequenos, para nós. Abracemos essa causa, abracemos esse evangelho e continuemos aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 41, olha que coisa maravilhosa, Gênesis capítulo 41, olha o que é pagar o mal com bem. Gênesis 41, a palavra de Deus fala assim, 41, 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Esse lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretar. Quem era esse? José. Estava onde? Estava preso. Você sabe por que José estava preso? Porque José, todas as vezes que vinha a maldade, ele pagava com bem, por isso que ele estava preso. Quando seus irmãos o colocou dentro de um poço, vendeu ele como escravo, trocou ele por algumas moedas de prata, como escravo. Depois Potifar, veio a esposa de Potifar, falando que ele estava querendo alguma coisa com ela. Mentira, era o mal, e ele pagou com mal? Não, ele pagou tudo isso com bem. E depois de toda essa situação na vida desse menino, desse José, ele continuou glorificando o nome de Deus. Onde colocava ele falava: Deus é maior, Deus é grande, Deus vai me tirar dessa situação, porque é assim que nós temos que ser. E quando você chega no momento que você aprende a confiar de verdade, porque você só vai pagar o mal com bem a partir do momento que você aprende a confiar em Deus, aprende a entender a palavra de Deus e saber que é Ele que cuida, que é Ele que transforma, que é Ele que guarda, que é Ele que liberta cada um de nós. É sempre dessa maneira. E porque José manteve-se de pé no meio de todas essas tribulações e essas dificuldades que passou na vida dele, ele se torna governador do Egito. O cargo mais potente daquele momento, o maior cargo, só o faraó era maior do que José. José mandava em tudo. E depois que ele estava lá em cima, você sabe o que José fez? Ele poderia ter pegado Potifar, prendido Potifar com a esposa dele, porque mentiram, porque prenderam ele naquele lugar. Ele poderia ter pegado os irmãos dele e mandado prender todos eles, falar: vocês quiseram me matar, vocês fizeram tudo de errado comigo, eu fui preso. Você sabe o que José fez? Amou todos eles, pagou o mal com o bem. Quando os irmãos, no meio daquela sequidão, porque a vida, o mundo dá voltas, acredite, um dia nós estamos caídos, mas outro dia a gente está de pé, com Deus dentro do nosso coração, brilhando, e você entendendo que a vida só tem sentido quando você anda com Deus, porque foi assim na minha e de todos esses grandes homens que andaram com Deus. A partir daquele momento que José se torna poderoso, você sabe o que é que ele fez? Deus, no meio de toda a sua sabedoria, começa uma fome grandiosa em toda a redondeza do Egito. E os próprios irmãos de José, que tinham mandado prender, que tinham colocado no poço, que venderam para eles ser escravos, vão até o Egito para pedir comida, e se debruçam diante de quem? Do seu próprio irmão que eles tinham vendido. Aquele próprio irmão que eles tinham vendido, aquele irmão que eles não davam nada por eles, eles estavam ali debruçados, pedindo alimento, e José deu o alimento. E além de o alimento, José deu algo para aqueles irmãos dele, deu a oportunidade deles se arrependerem,
quando ele fez aquilo com eles. Eles se arrependeram e dizendo: nosso pai não pode sofrer, fica eu no lugar do meu irmão, mas não deixa o meu irmão ficar aqui, eu fico no lugar dele porque eu fiz errado, quando eu menti para o meu pai que tinha morrido nosso irmão. A partir daquele momento houve um verdadeiro arrependimento na vida dos irmãos, e José se revela a cada um deles. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Mas você só vai pagar o mal com o bem a partir do momento de uma caminhada, porque Deus é que vai nos ensinando isso. E por isso que José, depois de ter feito o que ele fez grandiosamente, colocando diante dos seus irmãos, Deus continuou abençoando a vida dele e continuará abençoando a nossa vida também. Mas é preciso que essa transformação venha, e essa transformação só vai vir através do nosso esforço, da nossa fé, da nossa força de vontade. E para terminar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, 22, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes derem muitos açoitos, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então o que Paulo e Silas estavam fazendo depois de tanta maldade que fizeram com eles? Bateram neles sem sentido nenhum, porque estavam pregando o evangelho. Na praça, chicotearam eles, depois colocaram suas mãos e pés presos num tronco. Para as pessoas que não têm o conhecimento da palavra, agora seria uma vingança, a única maneira de resolver esse problema. Mas você sabe o que eles fizeram? Oraram e louvaram a Deus naquele lugar. Pagaram mal com o bem. E a gente só vai aprender a pagar o mal com o bem a partir do momento de uma caminhada grandiosa, porque é Deus que nos ensina essa situação, é Ele que nos mostra e nos molda. E quando eles começaram a louvar, aqueles que estavam presos não entenderam nada. Eu falei: esse pessoal acabou de apanhar e está glorificando a Deus. Que Deus é esse que deixa eles nessa situação? Não é assim que a gente pensa? Não é assim que é o pensamento da pessoa que não tem o conhecimento de Deus? Como que pode a pessoa estar na praça, apanhou por causa de nada, agora entra aqui dentro nessa situação e continua louvando a esse Deus? Que Deus é esse? Mas a partir daquele momento, você sabe o que aconteceu? Todas as cadeias e todas as portas foram quebradas e abertas, porque o Deus verdadeiro, aquele que nos transforma, estava lá dentro com eles. E é por isso que nós estamos aqui continuando sempre na palavra de Deus, e que nós vamos continuar glorificando esse Deus, até chegar no momento que a gente se encontre com Ele, porque isso foi uma promessa de Jesus, que falou para nós: pague o mal com o bem, porque eu estou com vocês, e eu cuido de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar transformando as nossas vidas de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos orar, vamos encerrar esse culto nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite nós te louvamos por estarmos aqui, te louvamos pela vida dos irmãos que estão conosco nesta noite. Que o Senhor venha continuar abençoando, continuar derramando da tua graça, do teu poder, da tua presença e da tua paz sobre a vida da tua igreja. E que o Senhor venha alcançar toda a nossa família, continua guardando, continua livrando, suprindo as necessidades de cada um deles nesta noite. E que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.